aquela questão da Gione, que também era ali quando isso, né? Ele participava da reunião. Bom, o que aconteceu, por exemplo, que eu estava dando Zarauepé, né? No Belo Monte, quando eu fui fazer o estudo da BR-30 de Clinton, eu tinha toda essa questão colocada. O que aconteceu não só lá. Todas as pedras de vidro aconteceu esse processo. Escavou, né? Estimulado até pelo próprio empreendedor, né? Em certo sentido. Mesmo que não diretamente no começo, mas depois poderia ter se feito algum, né? Utilizado algum mecanismo para tentar mitigar, digamos, esse impacto do licenciamento, ou da própria tentativa de mitigação. No entanto, eu ainda trabalho com essa questão de balneário, o empreendedor não está minimamente preocupado com isso. O empreendedor está cumprindo um rito exigido pela legislação, né? Muita contradição, como algumas até hoje tem inúmeras condicionantes que não foram cumpridas. Durante um período antes da instalação do PBA, lá no Monte, foi feito uma parceria essencial de recursos. Foi falado ontem também, né? O senhor Marco Paulo citou por 2 milhões, eu acredito que aqueles dados sejam da época do emergencial, 2 milhões de litros de combustível, no período de 2 anos. Foi feito, normalmente, o crescimento vai sobre. 570 motores de fogo. Coca-Cola, enfim, né? Coca-Cola não falava, né? Mas, enfim, é isso. É dinheiro para gerador, então, aí as aldeias, não, vou dar 35 mil por aldeia. Tem uma aldeia, 5. Cada uma vai receber 35 mil. É uma pista de boas e o trabalho tem que ser por aldeia de pela mãe, dentro do processo de licenciamento. Dentro do processo. Perspectiva, né? Aí, outra questão que você falou também, na verdade, eles não mudaram a aldeia para poder estar dentro da área de influência. Eles mudaram de aldeia para ficar perto do rio, para facilidade de acesso. Porque, sabe, a aldeia que mudou, primeiro mudou uma aldeia, depois mudou outra, depois outra, depois outra. Aquela que estava no rio, ela acessava mais projetos, pessoas iam lá, que é muito mais fácil o acesso, mais rápido, mais barato, nada é barato, né? Na região amazônica, tudo é. Você depende do barco e combustível para chegar lá. Sim, né? Motor 510. Então, foi nesse sentido, eu acredito, claro, não fiz um estudo aprofundado sobre isso, mas, assim, grosso modo, claramente perspectivo dessa mudança, um período pequeno, em função de um empreendimento, e depois de outros que vieram, né? Dentro da lógica deles também. A mudança forma Sim. E disputas políticas, tal dele tem. É uma família com 5 pessoas. Ontem foi falado aqui, essa não foi escrita. É uma aldeia que é uma pessoa. É um cacique, né? Então tem todas essas questões que, como eu falei, o empreendedor, na época, né? Eu estou falando do contexto específico da Monte, que gerou isso aí. Processo de rearticulação, de reacomodação, enfim, fora brigas e mortes, né? Toda uma questão específica de cada uma dessas comunidades. Comunidades que têm centenas de aldeias, centenas de aldeias. E aí, respondeu o João sobre a questão da temporalidade, né? Sim. E aí eu lembrei também lá no caso da minha transmissão, quando a gente foi executar o PBA, né, com todos esses problemas, os índios, não, mas a gente não quer isso. Lá no final tinha uma lista de assinaturas dos indígenas, por meio, não, nossa, aqui, ó, eu assinou que na reunião do dia 15 de novembro de 2009, supostamente para validar o PBA, tem sua assinatura aqui dizendo que aprova o PBA, a FUNAI aprovou o PBA, né? Os índios aprovaram o PBA, quando a gente foi executar, tudo ali, 70%. Não fazia, do meu ponto de vista, não fazia sentido, mas foi aprovado, foi validado, foi apresentado, e aí eu nem ficava todo sem graça.
E a comunidade também, porque também teve esse jogo de caciques. Às vezes o cacique vai para uma reunião e assina um documento que ele nem sabe o que é, e 10 anos depois aparece, ele nem vai lembrar. E a comunidade também, provavelmente na época, não foi informada sobre isso, ou se foi, né? Já passou, não lembro mesmo. Né? Mas quando está a assinatura no documento, aí você vai provar, mas como é que eu aprovei isso? Então, essa temporalidade tem isso também, né? Além da temporalidade, a questão dos vários empreendimentos, você está falando de uma coisa, está falando de outro empreendimento, de outra linha, porque essa era a terceira linha de transmissão. Primeiro teve uma linha alternativa, né? Se cair a linha principal, tem essa linha de transmissão. Eles estavam falando do outro empreendimento, da outra linha de transmissão, que ficou passivo, porque às vezes, uma determinada aldeia era uma filmadora que não foi entregue, né? Projeto, né? E não faltou uma filmadora. Sim, mas é da outra. Isso a FUNAI não viu. Quando foi finalizar o PVA. Não, faltou. Lá no nosso teve no final lá teve, enfim, processo muito complicado, mas a gente fazia mais do que o estava previsto. As falhas acontecem. Teve um dos pareceres da FUNAI que estava faltando 300 metros de cano para determinado aldeia. Vamos lá e pegamos 300 metros de cano, que é para fazer ligação do motor de água lá para o rio e tal, para poder levar água para a aldeia. Então, tem essas nuances também, tem todo o jogo político-econômico da FUNAI com essas empresas, né? Tanto é que esse foi o único trabalho que a gente fez diretamente. Porque a gente é uma seara que já tem dono. Fulano, não sei quem, tal, que fez o VCI, fez o PPA, e eles queriam executar, mas aí a gente ganhou a licitação, e fomos assim, né? Quem são vocês? E aí eu acho que tem isso também, pelo menos a impressão que eu tive. Isso não é falado, isso não é. Mas o tratamento era muito desigual. A nossa forma de trabalhar, né? Eles falam, não, tem empresa. Não, a gente não é empresa, é uma associação cultural sem fins lucrativos. Eu sou antropólogo, sou higienista, eu estou preocupado. No outra linha, por exemplo, se está entregado, tinha que entregar um kit de ferramentas, carrinho de mão, pá, machado, terçado, né? Facão. Os caras compravam o pior, o mais barato que tinha. O carrinho de mão, ele não funcionava. A gente não, eu falei, não. Você é Tramontina, né? Não vai comprar facão de bicicleta, Tramontina, é 2 vezes mais caro, não sei o quê. Sim, então, recurso para isso, porque eu vou precisar disso para fazer rota, para fazer um cerco, para fazer um serviço. Aí você vai cumprir, não, tem que dar um kit de um facão que não corta, um carrinho de mão que a roda não funciona, não dá nem para fazer um vaso, porque um vasinho vai ter a cebolinha, né? Um carrinho de mão, nem para isso. Foi a diferença. E os caras que entregaram um carrinho de mão que não funciona, a FUNAI não falou nada. Passou, deixou de entregar a filmadora. 10 anos depois, ó, tá faltando. Carrinho de mão entregado na portaria. O gado que tinha que entregar era na cidade, porque o PBA não falava que ele pode entregar na aldeia. Como é que você vai buscar o gado na cidade? Então, tem todas essas questões também que são muito relacionadas a questões econômicas, políticas, além do, né, social e cultural. Né? E o racismo, por isso que fala. Não é uma fé. Uma fé. Então. Quando eu fui comprar esse equipamento, o cara perguntou, é para botar o valor na nota, você quer uma porcentagem? Então, não, o valor é o valor da... Porque o outro, com certeza, falou, ó, vou ter aqui 500 mil reais, 1 milhão, tirei 2%, 5%, bota mais e repassa para mim. O cara perguntou, é a nota fiscal, como é que faz? Faz no valor, no valor da mercadoria. Né? Ficou assim. Cara estranho. Tudo bem, né? Porque para ele também tanto faz. Ele vai vender, vai receber o que vai receber, se vai mais, né? E já é um hábito. Obrigado, Rodrigo. Leila. Não sei se eu tenho muito para falar, não. Eu fiz o comentário em relação ao protocolo de consulta, porque eu gosto da ferramenta. Não estou me criticando, não. A minha desconfiança é exatamente o que você falou. Coloca o livro
vida do gato, tá? Só que esse gato ainda não entendeu, tá? Então, o Estado não assumiu Então, seu balançando papel, o vírus, e eu não acho tão recente para o Estado, apesar, assim, historicamente, é recente, mas já dava para ter se preparado. Eu estou lá há 20 anos, há 20 anos a gente está discutindo os leitos desde o Noraldino, que já faleceu, né? De planos de gestão e de ouvi-los, né? Se você, desde 2003, não é possível que essas organizações se arvoram a ser as protagonistas, as higienistas, mas eu sou cansado da FUNAI, eu já fui isso até no peito, né? Eu protejo meus índios, deles, e se eles ainda não acordaram por esse processo, né? Então, a minha desconfiança não é do instrumento da ferramenta. E via de regra, falo, gente, independente de ter um papel ou não, a gente tem que falar com os caras, eles têm que participar, eles têm que ser protagonistas do processo, ponto. A questão é, e se a gente não tem um papel, né, o outro lado, porque assim, aí vem a questão cultural. Os caras estão lá, o Ciro, quem montou o Ciro? Praticamente o tal. não, para ele tá Não, mas voltou. Não, quem fortaleceu foi exatamente esse processo de capacitação, informação. Foi ali, na década de 90. Foi um forte investimento e eles se fortaleceram, nossa, não se fala, né? Próprio Joênia. Não é uma crítica. A questão é imputar isso em um ano, sabe? Olha quantos anos. Eles foram criados na década de 40, tiveram largo apoio e investimento da década de 90 para cá, né? Um apoio mesmo, se fortaleceram enquanto base. Agora, eu tenho que chegar no aldeia em um ano, os caras têm que saber tudo de associativismo. Não funciona assim. E tem lógica e lógica. O processo de Aimee Atuari foi também trabalhado enquanto programa nos Paracanã e nunca deu certo. E nos Aimee deu certo. Por que deu certo? Se é o mesmo salário, se é o mesmo investimento, por quê? Tem a ver com o povo. Tem a ver a incorporação disso, desses processos pelo próprio povo. Então, a própria ferramenta ela é boa, ela é extremamente necessária até para, né, colocar quem é quem nesse processo. Só que, infelizmente, a minha desconfiança ontem eu falaram muito, mas eu adorei Marco Paulo, ele fechou o negócio, né? Assim, para mim ainda está num campo muito abstrato. Então mesmo. Né? Por quê? Porque os indígenas não sabem o que eles querem? Porque os apoiadores não estão apoiando? Não, porque o Estado conhece e é extremamente interessante para todos que não só a questão de licenciamento, tudo, mudanças políticas, interferências nas terras indígenas, demarcação, tudo que seja, é interessante que se abstraia desse processo. E aí é que o Marco Paulo traz. E a questão cultural é isso, assim, para mim é muito forte. Os indígenas sabem, eles se reelaboram cotidianamente no mesmo jeito que a gente faz, né? A estática, tudo, eles estão se reelaborando, mas infelizmente nós não estamos conseguindo nos reelaborar para entendê-los, para acessá-los, para ouvir, né? Eu já tive contratação que eu fiz para trabalhar lá, aí eu ia entrevistando, né? E o povo sabe que eu entrevisto, eu passo a dedo, né? Então, fala assim, pode te deixar, que eu vou chegar lá e vou ensinar tudo para ele. Ele está fora. Entendeu? Porque, assim, isso é estrutural, é super estrutural. Então, infelizmente, nós somos vozes dissonantes nisso, de falar, sabe, tem que ouvir os caras, tem que saber. Né? Os caras, quando vão lá na abertura de praça, na liberação de uma supressão, vão os especialistas. Quem são os especialistas? Por praça tem 3 indígenas especialistas. Nós temos uma lista imensa, que o Robert, inclusive, está trabalhando nela também, de que a gente ainda não conseguiu fazer taxonomia porque está tudo em Arará. E agora? E tem espécies que a gente ainda não conhece da Amazônia, né?
e não estão catalogadas. Então, assim, bem complexo, porque a gente tem que entrar no mundo deles. É fato, não é, gente? É mais fácil isso. Só que não acontece assim. Recentemente, a gente passou no licenciamento LI, LT, LT, LI, LO, 2 meses. Uau! Né? E é isso, é nessa caixinha que a gente está hoje. É nessa caixinha que nos come todos os dias pela beirada. Mas eu acho que o instrumento e a ferramenta, né, ela é mais que necessária. E também É bonito, que é o fortalecimento mesmo. Dentro da fora. eles têm eles têm várias questões adicionais, não é? Inclusive porque também faz parte de aplicação de lei, né? Aplicação de lei, não é o governo, eu vou fazer, não, você vai fazer porque você tem que fazer, né? Mas eu não vou fazer, bota um advogado que fala, não, mas essa não serve porque é anterior à Constituição, e aí vem esses processos que demandam um tempo, enfim. Mas é nesse rio que a gente está descendo, subindo, né? Subindo. Não agradecer no início, queria agradecer no final, porque eu estou distante da universidade tem bastante tempo. Não sabia nem chegar aqui de novo. Eu estou há bastante tempo longe da universidade, foi assim, importante, intenso. Eu falei, Cristian, tem certeza? O Rodrigo foi lá onde eu trabalho. Pô, Leila, Você vai ser a única mulher que aceitou as outras três, né? Se você não fosse, vai ter homem. Vai ter homem lá, vai pegar mal. Vai pegar mal. Mas agradeço demais, assim, né? Nós que E agradecemos. eu lembro no início, né? Aí você falou lá da Abra, essa conversa. Eu lembro quando ele estava na Abra, eu fui brigando com ele. Eu falei, olha, eu não tenho mestrado, eu não consegui, mas eu tenho 4 terras indígenas demarcadas, isso na época, né? Os relatórios são de 1000 páginas. Isso se chama honoris causa, né? E foi uma discussão, inclusive, na aba Sim. para reconhecer documentos técnicos, né, publicados. Então, os dois estão publicados já no Estado da União, então não é possível que não sejam reconhecidos. Isso foi uma discussão. Então, você não é antropólogo, você não tem mestrado. Essa foi a primeira discussão lá atrás. A segunda discussão é onde eu estava, na FUNAI, né? E depois em consultoria. Então, você não está na universidade, mas a universidade me dá espaço, eu tenho, Sim. eu consigo. Quem consegue? Se todos nós voltássemos, seria até legal. Mas tem espaço? Não tem. Então, para onde que eu vou? Então, é bem importante voltar sempre nessa reflexão, porque a gente precisa também estar em todos os espaços. Sim, sem dúvida. E eu que agradeço muito a presença de vocês, a generosidade do tempo de vocês para essas falas, foram muito importantes para o nosso trabalho, para as nossas discussões. Vocês agora já sabem o caminho, então voltem, né? O LAEC, o Departamento de Estudos Latino-Americanos, está à disposição de vocês, inclusive para as atividades de vocês. É um laboratório colaborativo, a colaboração é com os povos indígenas, com as comunidades quilombolas, com os povos e comunidades tradicionais, e a gente tem que botar uma reticência de dizer com todos que trabalham com eles. Né? E aí vocês são muito bem-vindos e incluídos. Obrigado, gente. 14h30, bom almoço para todos e todas. Já nos vemos. Pode fazer reuniões. Acabou, faz qual? Não mostra não. Lá no CIA a gente reza. Reza. Não bate palma, não. Eu gostei. Bate palma, reza no começo. Bate palma.